Boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Nós vamos fazer alguns comentários hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Meu reino não é deste mundo. E no início do capítulo, nós temos aquela passagem evangélica que é bem conhecida e que diz assim: Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: Tu dizes isso de mim, ou outros te disseram isto a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Ao dizer isso, novamente, saiu em direção aos judeus e diz a eles: Eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis, então, que vos solte o rei dos judeus? Gritaram então novamente, dizendo: Não este, mas Barrabás. Barrabás, porém, era salteador. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33 a 40. Então, aqui, a gente pode fazer algumas considerações. A primeira delas é que, quando Pilatos acaba nesse diálogo, questionando Jesus sobre a sua realeza, ele diz que o reino dele não é deste mundo. Aí a gente pergunta: será que Jesus estava se referindo a um reinado terreno? Ou será que ele estava se referindo que iria se implantar o reinado dele no planeta Terra? Será que era isso que ele estava dizendo? Não, não era. Porque Jesus não veio aqui para a conquista do reinado ou de um reinado material. Jesus veio nos trazer as verdades da vida espiritual. Então, quando ele diz que o reino dele não é daqui, ele se referia aos corações humanos. O reino de Jesus ainda não estava implantado nos corações das pessoas, dos seres humanos. É claro que ele, então, vem trazer essas verdades para que nós possamos, então, proceder vamos dizer assim, essa conquista deste reino em nossos corações, ou a implantação deste reino de Jesus em nossos corações. Depois, mais na frente, Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. E Jesus não responde. Será porque Jesus não respondeu a Pilatos? E isso é um exemplo muito bom para nós mesmos, quando nós temos, vamos dizer assim, somos defrontados com algum tipo de discussão.
Não adianta nós querermos convencer ninguém de algo. Porque se aquela pessoa não estiver preparada para alguma novidade ou algo desse tipo, nós podemos gastar o tempo que for, nós não vamos convencê-la de nada. E Jesus, conhecedor do espírito humano como é, ele sabia que Pilatos não tinha nenhum preparo para as verdades que ele veio trazer. É claro, naquele momento. Então Jesus se cala. Outro exemplo nós também temos aqui, que foi dado pelo Chico, que ele disse que quando nós somos defrontados com algum tipo que pode gerar alguma discussão, nós devemos utilizar da água da paz. Sabem o que é a água da paz? Diz que nós deveríamos encher a boca de água e só engolir essa água quando aquela vontade instintiva de brigar, não é? Passasse. Porque quando vem alguém falando mais alto com a gente, qual é a nossa reação? Não é querer falar mais alto do que aquela outra pessoa? Isso é instintivo nosso. Então, o Chico recomenda a água da paz. Então, enquanto nós estivermos com essa vontade de responder, nós devemos estar com aquela água na boca. Pode ser que a água ferva, mas nós devemos mantê-la na boca. Depois, nós temos uma outra coisa aqui a observar. Quando Pilatos pergunta para os judeus se eles queriam que soltassem o rei dos judeus, ou seja, ao Cristo, o que os judeus respondem? Não este, mas Barrabás. Por que eles responderam dessa forma? Porque tanto Cristo quanto Barrabás tinham o mesmo nome, Jesus. Os dois possuíam o mesmo nome. Então eles dizem, não este, ou seja, se referindo ao Cristo, mas Barrabás. Quem foi Barrabás? Na verdade, nós temos muito poucas informações sobre quem foi Barrabás. Os evangelistas colocam pistas para nós. Pistas somente. Aqui, como a gente observou no Evangelho de João, ele coloca que ele era um salteador, ou seja, um ladrão, não é? Se nós formos olhar o Evangelho de Mateus, ele vai dizer que ele era um famoso prisioneiro. Somente. No Evangelho de Marcos, ele diz que ele era um rebelde. E Lucas apenas confirma o que Marcos disse, ou seja, ele era um rebelde. Então, quando nós olhamos essas pistas e olhamos como era a Judéia daquela época, a gente pode formar uma ideia de quem era Barrabás. É formar uma ideia. Ora, a Judéia naquela época estava sob o domínio do Império Romano. Os judeus não aceitavam. Tinham aqueles que se rebelavam e tinham aqueles que bajulavam as autoridades romanas para obter privilégios. Barrabás era um desses que não aceitavam. Então, ele se rebela contra a autoridade romana e forma, então, um bando no intuito de buscar a libertação da Judéia. É claro que ele não consegue, porque na época o Império Romano
era o Império Romano, não é? Era o império dos exércitos. Então, Barrabás, com isso, ele se torna o quê? Um salteador, um ladrão, lógico, para manter tudo aquilo, e, é lógico, ele era um rebelde. E ele acaba sendo preso, segundo alguns historiadores, por motivo de ter cometido um assassinato de um soldado romano. Então ele estava preso e condenado à morte naquela data. Então, nós olhamos aqui e vemos que, na verdade, também observamos essas mesmas características, ou parecidas, em um discípulo de Jesus, Judas. Judas também era um rebelde. Judas também queria a liberdade da Judéia pela força bruta, ou seja, utilizando da espada. Judas entrega Jesus porque ele conviveu aquele período com Jesus, conhecia todo o poder que Jesus tinha. Então ele pensa, eu entrego Jesus, quando os soldados forem prendê-lo, ele levanta a mão e destrói todo o poderio de Roma, né? E nós libertamos a Judéia. No entanto, quando ele entrega Jesus, Jesus reagiu? Não. Jesus não reagiu. E quando nós falamos de reação, não é aquela mesma reação que nós conhecemos como sendo somente uma força contrária a uma ação. Exemplo, jogo uma bola na parede, a parede vai me devolver a bola. Não é? Essa reação que eu estou dizendo aqui seria aquela reação do nosso instinto. Do nosso instinto. Um exemplo. Quando alguém pisa no nosso pé, qual é a nossa reação? Mesmo que ela não seja efetivamente física, na nossa cabeça nós estamos reagindo como? Dando um chute naquela pessoa, não é? Esganando aquela pessoa, principalmente se naquele pé tiver aquele calinho dolorido, não é? Isso é uma reação. Qual é a nossa reação quando alguém fala alto conosco e nós não utilizamos a água da paz? Não é uma reação instintiva de querer mostrar uma força maior, falando mais alto do que aquela outra pessoa? Isso é reação. A ação é justamente o contrário. Quando nós compreendemos essas ações inferiores que vêm até nós e nós aprendemos a isolá-las, não deixando que elas nos afetem. Isto é ação. Então, Jesus não reagiu, ele agiu. Foi preso, julgado, condenado, crucificado. Bom, Pilatos, na verdade, ele tinha todo o poder para absolver Jesus, porque ele era o governador da Judéia. Por que não o fez? Se ele mesmo disse que não havia encontrado motivo de condenação naquele homem. Porque Pilatos, sendo o governador da Judéia, ele precisava manter uma certa política com os judeus, e é claro que ele tinha que manter-se bem junto ao governo do Império Romano. Então ele, para não desagradar os judeus e para não provocar uma rebelião com os judeus, que provocaria alguma coisa que viesse puni-lo do governo de Roma, ele então coloca a opção para os judeus.
E com isso, ele toma aquele ato que nós conhecemos hoje como o ato de lavar as mãos, né? Como diz, eu estou em cima do muro, a decisão é de vocês. Ele lava as mãos dizendo que não queria o sangue daquele justo em suas mãos. E nós, hoje também, quando dizemos isso, ou fazemos, tomamos alguma atitude dessa forma, não pensemos nós que nós não estamos tomando um partido, ou não estamos tomando uma decisão. Porque Pilatos tomou uma decisão. Com essa decisão, o que ele fez? Ele condenou Jesus. Não é verdade? Porque ele poderia. Nós temos sempre duas opções. Sempre. Não tem um meio termo. Ah, eu não sei. Não, não tem. É sim ou é não. Se ele disse não para a absolvição de Jesus, ele disse sim para a condenação de Jesus. Bom, aí a gente se pergunta, né? Aquele povo daquela época, quando Pilatos perguntou, deu essa opção para eles: o Cristo ou Barrabás? E o povo, enfurecido, grita o quê? Barrabás. Barrabás. Essa pergunta, ela ecoa através dos séculos em nossas mentes. E nós, diariamente, somos confrontados com esta mesma questão: o Cristo ou Barrabás? E nós? Qual é a nossa escolha que nós fazemos diariamente? Nós estamos escolhendo o Cristo? Ou será que nós, até hoje, continuamos escolhendo Barrabás? Vou dar um exemplo. Nós estamos no trânsito, muito tranquilo, vem aquele irmão, dá aquela fechadinha básica em nós, aí nós falamos para ele: vai com Deus. Não é assim? Não? Se nós não falamos isso, nós estamos escolhendo quem? Barrabás. Nós não estamos escolhendo o Cristo. Quando nós, lá no nosso trabalho, vem o chefe nosso lá e dá aquela bronca em nós e tudo, a gente pensa, ele deve estar com algum problema, que Jesus possa iluminá-lo. Não é assim que a gente faz? Não? Se não for, nós também estamos escolhendo Barrabás. Então nós podemos observar com esses pequenos acontecimentos diários que esta escolha, que parece que foi só lá há 2000 anos atrás, na verdade não foi. Ela é uma escolha atual nossa. Nós insistentemente continuamos escolhendo Barrabás. Insistentemente. Nós nos julgamos no direito de vigiar a vida do outro e querer determinar como o outro haja. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Escolhendo o Cristo? Claro que não. Estamos escolhendo Barrabás. Por que que aquele povo daquela época não seguiu efetivamente o Cristo ou não quis tomar o partido do Cristo? Porque eles tinham a oportunidade também. Porque a turba que estava fora do pretório, porque o pretório era a residência oficial do governador, tá? No caso lá da Judéia. E era onde aconteciam esses tipos de audiências e julgamento. Então o povo que estava ali, eles estavam insuflados pelos fariseus, não é? Que queriam a condenação do Cristo.
Então, muitos não quiseram seguir o Cristo porque, assim como Judas, assim como Barrabás, eles esperavam um Messias como um príncipe guerreiro que viesse de espada em punho para libertar a Judéia do jugo romano. E não foi assim. Mas aí a gente se pergunta: Jesus foi um revolucionário? Na verdade, Jesus é o maior revolucionário que o planeta Terra já conheceu. Maior revolucionário. Só que nós também hoje, como muitos ainda, esperam as coisas acontecerem como num passe de mágica. Isso não acontece. Isso não acontece. Jesus veio trazer a maior revolução para nós. A maior revolução possível. E qual foi a arma que Jesus veio trazendo para nós? Qual foi a arma? A lei do amor. E qual foi a revolução que Jesus veio trazer? A revolução interior de cada um de nós. Esta foi a revolução. E quantos de nós faz efetivamente a escolha pelo Cristo? Para que a gente processe essa revolução. Poucos, não é? Muito poucos de nós. Muitos, como os fariseus, tinham inveja de Jesus. Porque Jesus fazia o que eles não podiam fazer. Então, eles tinham inveja. E viam em Jesus simplesmente uma ameaça aos seus interesses. Uma ameaça aos seus interesses. Muitos o rejeitaram por não acreditarem na sua mensagem de vida eterna, pois estavam cegos e entendiam que a vida estava restrita ao propósito terreno. Quantos de nós frequenta o centro espírita, acredita na reencarnação, tem fé na reencarnação, mas vive a vida como se a vida fosse a vida material? Muitos. É porque não deixou que esse ensino fizesse parte dele ainda. Porque nós reencarnamos nesse mundo sem trazer absolutamente nada de material. Desencarnaremos e não levaremos nada de material. Mas neste intervalo de tempo, que é da nossa chegada até a nossa partida, nós passamos a maior parte do nosso tempo aqui numa disputa frenética pelos bens materiais. É uma disputa frenética. Como se nós pudéssemos levar as coisas. Como se o Cristo tivesse trazido o exemplo da conquista do reino material para nós. E foi o contrário. Jesus veio nos trazer a forma e a fórmula de como nós deveríamos agir para conquistar o nosso reino interior. E como nós estamos agindo? Outros não estavam tão presos aos negócios da vida e às suas riquezas que acreditavam ser pura perda de tempo seguir o Cristo. E alguns simplesmente não o seguiram porque o conheciam desde a sua infância e tinham muita dificuldade em acreditar que ele era efetivamente o Messias. Quando nós olhamos esses versículos do Evangelho de João,
E vemos ali, simbolicamente, uma dualidade. Porque nós vemos duas ou dois perfis totalmente opostos. O Cristo, que representa a vida espiritual e seus valores. Barrabás, que representa a vida material e seus valores. Então, nós temos ali também uma dualidade que representa o bem e o mal. Mas aí a gente pergunta, o mal existe? O mal existe? Então eu vou fazer uma pergunta diferente, antes de vocês dizerem quem tem certeza sobre essa primeira. O frio existe? Lógico que não. Segundo as leis da física, e quem estudou o ensino médio deve lembrar, tá? A física não estuda o frio. A física só estuda o calor. Porque o frio não existe. O frio é simplesmente a ausência do calor. Aí você fala, mas por que eu sinto frio? Por que nós sentimos frio? Porque nós estamos em constante troca de calor. Constante. Constante troca de calor. Então, quando há uma pouca troca de calor, é porque o ambiente vai ficar muito frio. O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa está com hipotermia? O que a gente tem que fazer com ela? Não é embrulhar ela numa manta térmica. Por que não adianta embrulhar num cobertor? Não adianta, quando você está dizendo que está com frio, não adianta você colocar 20 cobertores em cima de você. Se você quer mesmo acabar com o seu frio, cubra com um lençol e cubra com um pedaço de plástico. Você não vai sentir frio, muito pelo contrário, você vai sentir um calor terrível. Por quê? Porque por mais que você coloque cobertor, o seu calor vai estar sendo dissipado. E quando você coloca o plástico não permite que esse calor seja dissipado. Então, ele fica concentrado ali, na sua volta. Aí você começa a sentir muito calor. Então, frio não existe. Esqueçam isso. A escuridão existe? Agora você já começa a pensar, opa, agora eu já não vou responder mais do jeito que eu respondi a primeira vez. A escuridão também não existe, pelos mesmos motivos. A física desconhece a escuridão. Não tem como estudar a escuridão. A física estuda a luz. A luz é estudada pela física. E a luz tem cores. Existe um prisma, que eu esqueci o nome agora, que ele reflete as diversas cores dessa luz. Então, nem a escuridão e nem o frio existe. Aí eu volto a perguntar para vocês, o mal existe? Agora, com todas essas respostas, vocês vão saber que o mal não existe. O mal é simplesmente o resultado do que acontece quando nós, egoisticamente, tampamos o bem que existe dentro de nós. Quando nós não deixamos esse bem ser exteriorizado. E na ausência do bem, percebe-se o mal. Então, nós é que somos os causadores daquilo que nós chamamos de mal e que nós tanto percebemos. Se nós não fôssemos tão egoístas como nós somos, se nós efetivamente estivéssemos
fazendo a nossa escolha pelo Cristo, o mal, nós não perceberíamos o mal no planeta Terra. Não perceberíamos. O bem estaria em todos os lugares. Todos os lugares. Agora, por que nós fazemos assim? Por que nós agimos assim? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Deus, quando nos criou simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de conhecer. Mas nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, o poder de escolher aquilo que eu quero. E nós, por julgarmos, na nossa existência, então, e quando eu digo existência, é na existência espiritual, nós passamos por diversas experiências materiais. E quando estamos imersos nessas experiências materiais, nós julgamos que a vida é essa vida material. E aí buscamos, de uma forma até frenética, aquilo que nos dá um prazer mais imediato. E o que nos causa um prazer mais imediato? Não são os valores materiais? Então, essa escolha é a escolha do nosso livre-arbítrio. Nós estamos escolhendo os valores materiais. E quando nós fazemos isso, é como se aquela pergunta de Pilatos estivesse ecoando em nossa mente novamente. Jesus ou Barrabás? Aí a gente muitas vezes fala assim, Jesus? Quem é Jesus? Não, Barrabás, é certeza. Porque Barrabás representa os valores materiais. E eu preciso são desses valores materiais para viver. Será? Será? Então, nós passamos por um processo de ainda uma falta de educação moral, do nosso espírito. Porque quando nós passarmos a nos educar moralmente, nós vamos perceber que nós precisamos de muito pouco materialmente falando. Muito pouco. Mas nós somos extremamente carentes dos valores espirituais. Extremamente carentes desses valores espirituais. Muitas vezes passamos por uma experiência material, retornamos ao plano espiritual e chegamos lá de volta de mãos vazias. Porque o que nós podemos levar são apenas os valores conquistados para o Espírito. Para o Espírito. Nada de material nós podemos levar. Absolutamente nada. Então, a gente muitas vezes passa aqui pela vida material e correndo atrás desses valores materiais e querendo paz. Será que nós vamos conseguir paz algum dia agindo dessa forma? A resposta é nunca. E Emmanuel coloca para a gente no livro A Semente de Mostarda assim: quem estiver esperando a paz, e especialmente a paz de Cristo, reconhece o preço da paz obtida por Ele, o Divino Mestre e Senhor, e acabará reconhecendo que a paz, muitas vezes, vem até nós, mas através das mais dolorosas e difíceis situações. Nós dizemos que não gostamos de sofrer, não é? Tem alguém aqui que não gosta de sofrer? Nossa, mas todo mundo é mentiroso, hein? Todo mundo gosta de sofrer. E eu vou dizer por quê. E é lógico que eu também estou incluído nisso aí. Não pensa que eu estou excluído disso aí não, gente. Sabe por que nós dizemos que não gostamos de sofrer, mas estamos nos enganando?
Porque a nossa escolha no nosso dia a dia é sempre por Barrabás. E aí, não tem jeito de não sofrer dessa forma. Porque quando nós passarmos a fazer a nossa escolha pelo Cristo, aí sim, nós poderemos dizer com toda certeza: não gosto de sofrer e estou buscando a minha redenção espiritual. Mas enquanto nós estivermos fazendo a nossa escolha pelos valores materiais, nós estaremos apenas nos enganando quando dissemos que não gostamos de sofrer. Então, quando nós, no nosso dia a dia, ouvirmos na nossa consciência aquele questionamento que Pilatos fez, possamos então refletir e buscar fazer a escolha mais certa para nós, que é o Cristo. É lógico que não adianta que nós pensarmos que nós vamos virar santos ou espíritos perfeitos de um dia para o outro. Não vamos. Nós vamos ainda acabar escolhendo muito Barrabás. Mas nós temos que parar de ficar escolhendo exclusivamente Barrabás. Passar a escolher efetivamente mais o Cristo. Porque aí nós vamos então começar a fazer aquilo que ele veio trazer há mais de 2000 anos para nós, que é a revolução íntima, a implantação do seu reino, do reino de Deus em nossos corações. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, disposição, para que nós possamos, no nosso dia a dia, buscar vivenciar mais os seus ensinamentos. Muita paz e que Jesus nos abençoe.